Vamos seguir, então, com a nossa programação para compor a plataforma para o painel 4, onde discutiremos governança no setor energético, regulação, investimento e segurança de suprimento. Estratégias para garantir um setor energético sustentável, competitivo e seguro para o desenvolvimento do país. Para compor, então, o nosso painel 4, convidamos a senhora Cláudia Souza, gerente executiva da ATGás. Convidamos o senhor Douglas Costa, diretor da CTGás da Agrese. Recebemos também a senhora Bruna Duarte, especialista regulatória da TAG. A Bruna está online. Convidamos o senhor Frederico Vale e Flinster, gerente de gás natural da Calden Consultoria Regulatória. O senhor Alexandre Claro Ramiz, diretor técnico de transmissão de energia da Axia Energia. E convidamos o senhor Marty Huntzinker, sócio fundador da Calden Consultoria Regulatória. Ele também está online. E para mediar este painel, convidamos a senhora Fabiana Mena, analista política da Arco Advice. Boa tarde a todas e todos. É uma satisfação dar início ao painel de governança do setor energético, de regulação, investimento e segurança de suprimento. O Brasil possui uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo e, ao mesmo tempo, enfrenta desafios complexos. Expandir a oferta para uma demanda crescente, integrar fontes renováveis, intermitentes, desenvolver um mercado de gás natural, assim como, né, a nova abertura também do mercado de energia elétrica e a discussão que a gente tem sobre a abertura do mercado de gás natural, também dá escala a novas fontes como biogás, biometano, hidrogênio verde, tudo isso com tarifas compatíveis com a realidade da sociedade. Esse debate também envolve garantir que a transição energética seja acompanhada pela ampliação ao acesso. O Brasil tem acumulado experiências relevantes nesse campo e nessa semana eu tive a oportunidade de participar de uma reunião no Ministério de Minas e Energia com uma delegação da Arábia Saudita que tinha muito interesse em conhecer esses novos programas e essas novas políticas desenvolvidas. Mas nenhum desses desafios e programas são resolvidos sem investimento. E em infraestrutura energética, investir é decidir no longo prazo, uma decisão que depende diretamente da qualidade da regulação, da previsibilidade das regras e da solidez da governança institucional. Então, este painel reúne reguladores, consultores, operadores e especialistas com diferentes perspectivas sobre o setor. E já tivemos uma prévia da discussão e tem algumas opiniões. Então, queremos discutir de forma objetiva também quais condições institucionais e regulatórias são necessárias para viabilizar um investimento, ampliar o acesso e assegurar o suprimento. Então, os painelistas vão ter uma fala inicial de aproximadamente 4, 5 minutos, para que depois a gente possa fazer outras intervenções e fazer umas considerações finais.
Perfeito. Então, a minha primeira pergunta é para o Douglas. Aqui, considerando a constante criação e alteração de normas no âmbito federal, muitas vezes motivadas por questões políticas, como, por exemplo, agora no governo Lula 3, a agenda de transição energética ela foi muito forte, né? Também é motivada por desafios de eficiência da rede, da infraestrutura para o suprimento de gás natural, além de impactos de conflitos internacionais, como os Estados Unidos e Irã, Rússia e Ucrânia, e que as agências nacionais buscam atuar com agilidade na regulamentação dessas proposições emergentes, né? Então, qual deve ser o papel das agências estaduais na governança energética brasileira e o que falta para que esse papel seja plenamente exercido? Obrigado, eu queria agradecer ao convite, né, para compor esse painel, saudar todos os meus colegas painelistas aqui, sou a moderadora, e respondendo à pergunta, né, o cenário de regulação, ele está sempre se desdobrando dentro de um trilema, né, como a gente vinha conversando aqui. Você tem questões associadas à sustentabilidade ambiental, você tem questões associadas à modicidade tarifária, mas você também tem questões associadas à eficiência da prestação do serviço. E, às vezes, a gente não consegue convergir esses interesses de maneira fácil, né? Então, essa questão do papel da regulação estadual nisso, ele principia na escuta ativa e na dinâmica de atuação. Então, se as agências de regulação, elas entendem que elas têm que ser participativas nesse processo, e aí passa pelo tema do evento, que é governança, a gente consegue ter uma atuação efetiva, a gente consegue realizar um trabalho que consiga, vamos dizer assim, articular sobre todas essas variáveis. Por quê? A gente tem hoje uma questão associada à inserção de outras fontes energéticas que parte de custos mais altos, né, desses insumos, tem o atributo verde, que tem que ser desassociado da molécula, no caso do biometano, por exemplo, né, e o governo tem procurado criar meios para isso, quando cria políticas como combustível do futuro, e ali tem toda uma parte de regulamentação associada, principalmente a regulamentação federal, mas você ainda tem o déficit de infraestrutura. E aí, para construir infraestrutura, você precisa ter segurança. E para ter segurança, você tem que ter um planejamento de longo prazo. E aí, essa instabilidade que você colocou, ela compromete demais esses planejamentos. Eles passam pelas agências de regulação, que vê a EPE fazer planos decenais, agora também os planos de distribuição vão passar por planos decenais, feitos pela EPE, mas aí você observar isso a longo prazo, quando você tem muitas variações do entendimento do que é a política energética do país e qual é a matriz energética do país, eu acho que torna esse trabalho muito delicado. No estado de Sergipe, né, que é de onde eu sou originário, né, da agência de regulação, a gente tem procurado criar mecanismos que removam gargalos, que facilitem a questão de implantação de investimentos, que criem previsibilidade para os agentes, que eu acho que é o principal, né? E a agência tem trabalhado com autonomia, que é um ponto crucial. Não existe regulação sem autonomia decisória, sem uma governança clara. Então, no estado de Sergipe, a gente goza do privilégio de ter um alinhamento do poder concedente que usa a agência de regulação como uma instância consultiva e não como determinística. Então, ele consulta a agência de regulação, a agência se pronuncia, a agência tem autonomia de trabalho, tem feito aquilo que pode fazer no aspecto de regulamentações e tem feito isso por meio de discussões participativas, que é outro ponto também essencial. Como é que a gente pode alcançar isso? Discussões participativas, audiência pública, análise de impacto regulatório, análise de resultado regulatório, entender realmente qual a demanda do mercado, qual a necessidade, com tempo hábil de manifestação. Então, eu acho que nessa conjuntura, a gente acaba diluindo um pouco os impactos da política internacional e melhora a questão da disponibilidade energética no país. Acho que a gente tem que participar de um debate mais propositivo, mais interativo e menos conceitual, menos voltado para preceitos de quem pode mais e quem pode menos. Então, assim, finalizando a minha fala, um outro aspecto
que tem sido essencial e que tem evoluído bem é a harmonização regulatória. Se a gente for parar para pensar, eu estou nesse mercado desde 2019. Então, nos últimos 3 anos, pelo menos, a gente teve uma evolução muito grande no diálogo entre o Ministério de Minas e Energia, a ANP e as agências estaduais. Estamos caminhando para um pacto, né, que foi anunciado pelo Ministério na última semana, de harmonização, onde esses agentes agora vão sentar à mesa. Isso é governança. Vamos sentar juntos, discutir juntos, ver aquilo que cada agente pode fazer para que o mercado se desenvolva. Não é simplesmente assim, é minha área, eu faço. Quando? Em algum momento. Hoje não. Hoje você tem que ser propositivo e tem que apontar o que o outro pode fazer por você e o que você pode fazer para o outro. Eu acho que esse é o papel das agências de regulação estaduais. Ser participativo, ser ativo nesse processo e contribuir para essa harmonização regulatória. Perfeito. Obrigada. Agora, a próxima pergunta vai ser para Bruna, que está acompanhando a gente online. Está nos ouvindo, Bruna? Ela está. Perfeito. Então, em um contexto de expansão da infraestrutura de transporte de gás natural, do ponto de vista do setor privado, quais são os principais fatores que hoje limitam ou viabilizam a alocação de capital no setor energético e como impactam o custo e o prazo de financiamento? Então, a próxima é para o... Não tem problema, não. Vou lá, tudo bem? Vocês me escutam bem? Sim, conseguiu ouvir a pergunta? Consegui. Obrigada. Então, primeiro, queria cumprimentar os presentes, agradecer aí pela oportunidade, né? O Vladimir também aí, como na pessoa do Vladimir, que está reunindo pessoas e mentes para o debate, né? É sempre importante estar falando sobre temas de tanta importância. Então, para responder o que me foi indagado, eu acho que primeiro a gente precisa pensar no setor energia como um todo, né? Especialmente quando a gente fala de infraestrutura. Quando a gente fala de infraestrutura, nós estamos falando de investimentos intensos, de intensivos capitais, né? Exige ciclos de maturação longos, ativos que permanecem funcionando por décadas. Enfim, né? Ninguém vai decidir investir bilhões de reais olhando apenas para a demanda de hoje. Todo mundo precisa olhar a longo prazo. E o investidor ele vai precisar dessa confiança, né? De regras que venham a justificar uma decisão de que se realize um investimento e que eles continuarão sendo, né, tratados de forma coerente ao longo da vida, né, desse empreendimento, dessa infraestrutura. E aí, olhando desse aspecto, eu me sinto à vontade de dizer que existem 4 elementos fundamentais para que o investidor, de fato, venha aportar um capital, né? Para que o investimento, de fato, seja realizado. Eu acho que o primeiro deles seria essa estabilidade regulatória, e isso não significa engessamento regulatório de forma alguma, nem ausência de aperfeiçoamento ou atualização regulatória. Na verdade, significa que as mudanças das regras elas precisam ser transparentes, fundamentadas, implementadas de maneira previsível, respeitando expectativas legítimas, especialmente de investimentos já realizados. Se fosse colocar nessa esteira um segundo elemento, seria a alocação adequada do risco. O investidor, de fato, está disposto a assumir o risco do mercado. O risco da execução, até mesmo os riscos tecnológicos das mudanças que a gente vem enfrentando. O que vem afastar o capital é a percepção de que esses riscos regulatórios ou institucionais eles não podem ser gerenciados pelo empreendedor. Eu acho que hoje talvez essa seja a maior aflição, essa instabilidade de como será o comportamento institucional da administração pública como um todo. Eu falei 4 elementos, né? Então, ainda no terceiro elemento, eu acho que ele é a viabilidade ao longo prazo. Como eu falei antes, a infraestrutura energética, principalmente, ela não se desenvolve apenas projeto a projeto, né?
precisa de uma visão sistemática, e ela exige uma sinalização clara sobre a necessidade futura desse sistema, ou desses sistemas, ou da integração e do planejamento entre eles. E regulação, né, gente? Uma visão consistente dos objetivos das políticas públicas que pretendem ser implementadas. Falando especificamente do elo de transporte, para a realização de um investimento no transporte dutoviário de gás, né, é necessário comprovada a âncora de demanda. Se você não tiver uma demanda que justifique aquele investimento, né, que será arcado em regra por aquele condomínio, o regulador não autoriza. Não há investimento sem uma justificativa, um teste econômico. Então, é algo que é feito de forma muito criteriosa por parte do investidor, para que ele tenha a segurança de que isso venha a ser remunerado. E aí a consequência disso é um quarto elemento, que é o investidor ter a capacidade de transformar esse investimento em fluxo de receita previsível. O investidor não está dando dinheiro de graça, né? O investimento ele precisa estar acompanhado de confiança. Quanto maior a previsibilidade da remuneração desse capital investido, menor é a percepção do risco e de perda financeira, e menor tende a ser o custo dessa expansão, dessa infraestrutura, né? Então, se eu fizesse um olhar, né, geral sobre os pilares do investimento, eu acho que, como baliza, para viabilizar isso, é preciso compreender que se trata de uma estruturação de um mercado que está associado a insumos estratégicos para o Brasil, para o país como um todo, para a economia e para a segurança energética do país. Eu acho que é justamente nesse contexto que a regulação assume o papel central, né? Ela vai precisar criar condições para que esses investimentos ocorram, obviamente, de forma eficiente, mas que tenha também previsibilidade, como foi dito, né, estabilidade aos agentes econômicos envolvidos, em alguma forma vai buscar promover a concorrência dentro das limitações que a norma permite, e garantir também uma expansão prudente dessa infraestrutura, né? Porque no final do dia é preciso atender ao interesse público e ao desenvolvimento do país. Então, falando especificamente dos investimentos, né, de forma enfática, eu entendo que nós possamos falar, né, o capital ele existe. O que vai determinar a sua chegada, a sua entrada no país é a confiança do ambiente regulatório como um todo. Os investidores vão ter um portfólio de diferentes países para investir, diferentes, enfim, setores, né, mesmo falando da cadeia energética como um todo, e diferentes projetos. E aqueles ambientes que seguem a oferecer uma segurança jurídica e regulatória, porque a segurança jurídica mais no âmbito de espécie, né, e a regulatória de gênero, estabilidade institucional da administração pública, sinais de consistência, né, de receita e de remuneração a longo prazo, elas tendem, obviamente, a atrair mais investimentos, e que isso seja feito com o menor reflexo para o consumidor, porque no final do dia também é uma das preocupações para o consumidor, para o regulador, perdão. Então, eu acho que, no final das contas, a reflexão que eu gostaria de dividir com vocês sobre o que foi indagado, sobre o que está em pauta, é que investimento e regulação, eles acabam tomando uma proporção um pouco mais simbiótica, né? Porque a regulação, ela não é apenas um instrumento de controle. Ela também é um instrumento de atração de investimento. Quanto maior a confiança gerada nesse ambiente regulatório, com certeza maior a capacidade de viabilização da expansão das infraestruturas energéticas, e que, consequentemente, vão ter um desdobramento no crescimento econômico. Então, fala-se muito em transição energética hoje em dia, mas também é preciso ter em mente que ela vai exigir um volume crescente de investimentos, e que esse capital ele não é atraído pela rentabilidade só dos projetos, mas ele é principalmente atraído pela confiança de como vão funcionar as regras do jogo. Então, é o que eu tenho para o momento aí, fico à disposição.
Perfeito, Bruna. Muito obrigada pela contribuição. Agora, a próxima é para o Frederico. Agora, considerando sua atuação na interface entre regulação e decisões de investimento, assessorando agentes do setor, como a qualidade regulatória se traduz do ponto de vista do investidor em maior confiança, e que é o que a Bruna falou, certo? E apetite por projetos de infraestrutura energética no Brasil, e quais são hoje os principais gargalos para isso? Bom, agradecer aqui a participação, né, a todos que estão aqui. Foi muito bom, né, o que o Douglas e a Bruna falaram. Realmente existe uma questão regulatória, uma questão de estabilidade regulatória, mas que ela não existe 100% em si. Por exemplo, qual que é o objetivo que vai além da própria regulação, que é uma questão do próprio planejamento, né, que vem, né, como o Douglas colocou aqui, né, o planejamento vem do poder concedente, o regulador ele é consultivo, ele vai saber esses impactos, quantificar, mas essa questão de como que esse investimento vai ser feito, tem que ter um sinal, tanto da política, né, energética, o regulador ele acaba afetando, porque às vezes esses sinais eles demoram a mudar, né? Dá um exemplo do setor elétrico, por exemplo, né? A distribuição elétrica no Brasil, desde a redemocratização, ela tem um viés muito expansionista de trazer a luz para todo mundo, que é importante, mas agora a gente está numa situação em que você tem um desafio que é a qualidade dessa energia, e você tem um desafio aí de a curva do pato, aquela questão solar entrando e você não está pronto para isso, e você acaba entrando um pouco ali, né, naquele tripé ali de como que você garante qualidade, além da expansão, né? E isso também requer muito investimento, né? Como a Bruna bem colocou, são investimentos quando a gente tem elos da cadeia que não tem como competir mesmo, né? A regulação ela existe por isso. A forma dela agir, ela muda no mundo, né? Cada país aplica os princípios regulatórios, eles nascem, né, desde a década de 60, né, e uma discussão nos Estados Unidos, depois a Europa também, quando ela resolve fazer a mudar essa visão que o Brasil está passando agora, recente, em que o Estado deixa de ser o investidor e ele deixa para a iniciativa privada. Então, a garantia, por um lado, você está concedendo um serviço que ele não tem uma competição direta, mas ele também tem seus riscos, e aí a regulação que é construtiva, que ela busca o diálogo com todos os envolvidos, até com quem está recebendo serviço, quem está propondo, é um fator decisivo nessa questão do investimento, porque se isso não acontece, o que vai acontecer é que acaba que vão se pedir taxas maiores para fazer esse investimento, né, o que afeta todo mundo. Então, a instabilidade, quando você muda uma regra, é muito grande, mas ela também é preciso ser mudada, porque se você não mudar, o mundo mudou. Então, como que você faz essa questão da transição, né, de um Estado que era investidor para, vamos trazer a iniciativa privada para ser investidora, né, isso aconteceu no Brasil ao longo dos anos, isso não acontece da noite para o dia, né, isso acontece ao longo dos anos, tem vários exemplos disso, né, o exemplo clássico é a Inglaterra começou com a Margaret Thatcher, e essa discussão demorou 20 anos para ficar madura lá, né? Então, não é uma forma de que o investidor ele sabe que isso acontece, ele vive isso em outros países, mas ele tem que ter a certeza que vai ter a saída, que os contratos vão ser respeitados, né? Quando houve um contrato de concessão, o caso do Sergipe é interessante, porque a mudança do contrato de concessão vem com a necessidade até do próprio governo readquirir a companhia distribuidora de gás lá para fazer mudança, porque ela não quer quebrar o contrato. Então, ele
quer dar a garantia de que, olha, eu não vou quebrar o contrato e vou seguir isso. Então, eu acho que essa discussão, no ponto de vista energético, que a gente está aqui entre que a gente tem a transição, mas a gente tem o desafio de qualidade, a gente tem outros desafios que não só trazer energia limpa, mas trazer energia limpa de qualidade. Então, como que isso vai acontecer em um ambiente que você tem que investir, às vezes, ter um prazo grande para ter esse retorno e, ao mesmo tempo, também tem muita mudança. Então, como que equilibra isso, né? E aí você tem que estar pronto para essa discussão, né? A regulação tem que estar pronta para essa discussão para trazer essa garantia de trazer mais investimentos. Obrigada, Frederico. Agora, a próxima é para o Alexandre. A pergunta é: até que ponto a garantia física do suprimento depende mais de boas práticas de gestão de ativos, como manutenção, confiabilidade e disponibilidade, do que da expansão da capacidade instalada? Boa tarde. Assim, agradecer, assim como os colegas aqui, o convite para participar aqui, especialmente aqui nesse campus aqui, né? Fico muito à vontade, né? Muito satisfeito de estar aqui, onde eu estudei, me formei em engenharia há quase 30 anos atrás, né? O que já denuncia a minha idade, né? Entendeu? E também fico satisfeito por estar falando de um tema que me é muito familiar, né? Que é a manutenção e gestão dos ativos, né? Eu sou conselheiro, né? Já milito há mais de 15 anos na Abraman, Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos, e hoje eu ocupo lá uma cadeira no Conselho de Administração, né? E minha vida toda eu trabalhei em empresas de energia elétrica, né, do setor elétrico, com gestão de ativos, manutenção, gestão de ativos e expansão, né? Então, quando a gente fala da segurança energética, né, e especialmente num país, né, e no mundo, né, que está tratando de transição energética, né, a gente tem muito a tendência de pensar em expansão, né? Vou construir novos ativos, né, novas eólicas, solares, né? Vou explorar mais gás, essa coisa toda, e especialmente agora o foco é em energia limpa e renovável, né? Mas, assim, outro dia eu assisti uma palestra da Magda Chambriand, presidente da Petrobras, né? Na qual ela citava um número que ficou na minha cabeça, né? Até 2050 a gente tem que aumentar em cerca de 50% a oferta de energia primária. Isso é um desafio enorme, né? Ainda mais se a gente pensar que as grandes fontes de energia primária no Brasil, né, as grandes empresas aí, né, como Petrobras, a própria Eletrobras, né, elas são da década de 50, 60, né? Então a gente levou, sei lá, 60, 70, 80 anos para construir o que a gente tem hoje, e nos próximos 20, 24, 25 anos a gente tem que aumentar esses 50%, né? Então, assim, é muito intuitivo para mim que a gente não vai conseguir prescindir dos ativos que já estão em operação e manutenção, né, e já estão em operação produzindo energia há mais de 50, 60 anos. Então, a chave é realmente pensar na manutenção desses ativos. E a expansão ela vai complementar essa base energética sólida que a gente tem, que está nas usinas hidrelétricas, nas usinas termoelétricas, nas refinarias, né? Então, a gente tem que caprichar bastante na manutenção desses ativos. Isso é um desafio tranquilo? Não é, né? A gente acabou de ver os colegas aqui falando de segurança para o investidor, né? Então, quando eu vou propor um projeto da minha empresa que não tem receita associada, que é um projeto de proteção de receita, eu tenho muita dificuldade de aprovar esse projeto. Tá? A primeira pergunta que o pessoal faz é: tá bom, ok, vamos gastar aí alguns milhões de reais nesse projeto, né? Quanto de receita eu vou ter? Eu falo nada. Você só vai proteger a receita que você já tem e não perder. É muito difícil de aprovar. Então você tem aí uma necessidade de ter uma segurança também para investir na manutenção dos ativos existentes, na gestão desses ativos, né? E quando você pensa também que tem muitos ativos desses que estão precisando ser modernizados, eles têm capacidade ociosa, né? Você tem lá uma planta que tem uma capacidade de 100% e hoje ela está com 60% de produção. Uma modernização, né? uma gestão mais eficiente desse ativo, né? Você consegue produzir mais energia, né? Sem precisar expandir. Isso também é uma coisa que é muito interessante, dada a quantidade de energia que a gente tem que colocar no sistema, né? Então, basicamente, é isso. A importância da manutenção e gestão de ativos é muito grande, tá? Dentro dessa cadeia de energia.
E tem um desafio novo, né, que eu gostaria de citar aqui, que a gente está inventando, enfrentando, que é a concorrência com a IA, né? A IA é bem legal, né? Você pega lá, bota lá o prompt, né? Ela faz muita coisa para você, mas ela consome muita energia. E assim, os insumos que a gente tem hoje para fazer manutenção, para fazer overhauling dessas plantas e tal, eles estão sendo muito consumidos pelos data centers, né? Então, você vai comprar uma turbina a gás para gerar energia, o data center já comprou na sua frente. Um transformador de potência, né? O data center já foi lá e comprou. Você vai tentar comprar um transformador aqui, cara, falando agora dados reais, há 2 anos atrás eu encomendava um transformador de potência aí de 400 MVA, 500 kV e tal, em 14 meses, mais ou menos, o fabricante me entregava. Agora o prazo é 30 meses, tá? E o preço multiplicou, assim, por 1,5, 2, tá? Então, isso é um desafio também para você fazer essa manutenção e gestão de ativos também, a escassez de suprimentos e a logística, né? E nesse âmbito todo aí, a regulação tem um papel fundamental, né? Que é segurar o preço do serviço para o consumidor, né? Modicidade tarifária, e dar segurança para o investidor, né? O investidor tem que investir, ele tem que ter segurança, né? E a qualidade do serviço também. O que a gente não pode... Eu aprendi na minha carreira que o pior custo que tem no setor elétrico, por exemplo, é o custo da falta, o custo de não ter energia. Então, a gente tem que equilibrar todos esses interesses aí, é um baita desafio. Perfeito, muito obrigada, Alexandre. A próxima é para a Cláudia Gás. Cláudia, o que falta em regulação, infraestrutura e governança para o gás natural cumprir seu papel na segurança de suprimento e na transição energética? Boa tarde a todos, obrigada aí pelo convite de estar aqui. Eu também saúdo aqui, saudando a Fabiana, os demais participantes. É bom falar quase por último, né, ser a penúltima, porque muito do que a gente ia falar já foi dito, né? Então, assim, saindo um pouco de falar do abstrato, né, que é importante, o que falta para investir? Falta para investir você ter confiança, como falaram, que é fundamental, né? O que falta para o gás atingir o papel é ampliar a infraestrutura, é ter uma regulação mais estável e uma governança melhor, dada a característica do nosso mercado. Isso que é um mercado que, diferente da Europa, dos Estados Unidos, ele não tem aquela demanda sazonal de inverno, né, residencial. A gente tem um mercado de gás natural que ele é essencialmente industrial e termoelétrico, quase que meio a meio, quando o despacho termoelétrico é mais forte. Então, isso traz uma característica muito importante na necessidade de uma conversa muito azeitada aí dos dois setores. Mas, saindo do abstrato e indo para o concreto, até porque eu também sou engenheiro, mas você tem 30, eu tenho 41 anos de formado. Então, a data de nascimento antiga faz a gente já ter vivido muita coisa, visto muita coisa. Pois é. Então, a questão que se apresenta para o Brasil é a seguinte: nós temos uma oportunidade única de realmente ter esse mercado de gás dinâmico, competitivo, líquido, que nós sempre desejamos. Por quê? Porque estamos no limiar, né, com as produções que estão aí para entrar, de Raia, e o projeto da bacia, da bacia do Rio, liderado pela Equinor, com Sergipe, Águas Profundas da Petrobras, de ser um país com excedente de gás natural firme. Né? Temos também, todo mundo sabe, Vaca Muerta aqui, Argentina, com um potencial absurdo de gás. A reserva argentina de gás é 10 vezes maior que a reserva brasileira. Então, assim, e temos também a Bolívia, provavelmente num espaço de tempo um pouco à frente. Então, aquilo que realmente faz um mercado competitivo, que é uma pressão pelo lado da oferta, está diante de nós. E não é um futuro distante, é próxima. Mas, como bem diz, né, a Heloísa Borges, o gás não voa. O gás, para chegar do centro de produção até o consumo, precisa de infraestrutura.
Então, nós temos que investir, ampliar a infraestrutura brasileira. E aí é que a nossa conversa aqui, a regulação, se tangencia, né, e se sobrepõe. Porque o Brasil investe pouco, muito pouco. Se a gente botar números, no último trimestre, no primeiro trimestre desse ano, o Brasil investiu 16,5% do PIB. É muito pouco. Nos últimos 25 anos, o investimento ficou, na média, sempre abaixo de 20%. É muito pouco. Se a gente vai para especificamente a infraestrutura, o Brasil investe 2% do PIB em infraestrutura. É muito pouco. Para o cálculo, isso não estou inventando, são dados do professor Cláudio Frista, que é um especialista em infraestrutura. Então, o Brasil, para modernizar a sua infraestrutura, deveria estar investindo 4,6% do PIB. Se a gente bota isso em número, né, engenheiro gosta de número, né, são 300 bilhões de reais por ano nos próximos 20 anos que o Brasil precisa investir em infraestrutura. Então, assim, resta claro que isso precisa do capital privado. As condições do país, o setor público e mesmo a economia mista, não vai conseguir dar conta disso. Então, a gente precisa do capital privado. E o capital privado em infraestrutura, como todo mundo já disse, os colegas já disseram, que é chovendo molhado, que é o quê? Confiança. Que é confiança, que é estabilidade de regras, segurança jurídica. Infelizmente, o Brasil não tem conseguido entregar isso, por isso que o nosso investimento é tão baixo. Se a gente vem especificamente para o setor de gás, a gente vê que a lei do gás, né, de 2021, que foram 6, 7 anos de discussão, e chegou na lei, a gente tem ouvido que ela está sendo proposta a revisão da lei, a lei de 5 anos, que está mostrando o seu valor, porque o mercado brasileiro de gás hoje, pós-lei do gás, ele é outro. Ele não é a liquidez, a quantidade de contratos, a quantidade de operações, ou milhares de contratos de transporte, indicando que o mercado está funcionando. Ele já chegou no final? Não, porque também não é 5 anos. Em nenhum lugar do mundo, em 5 anos, você teve uma transformação parecida com a do Brasil. Inglaterra, que o colega citou, levou mais de década para chegar onde a gente chegou depois da modernização. Então, isso assusta o capital, né? Uma lei de 5 anos que ainda carece de regulação. Ainda tem muito de regulação a ser feita nessa lei e já estamos falando em mudar a lei. Então, assim, o Brasil é o país que, ele, ao invés de regular, ele troca a lei. Isso não é bom. Isso não é bom. Também, por exemplo, na questão, né, que afeta especificamente a infraestrutura de transporte de gás natural, nós estamos no processo de revisão tarifária e já era para ter terminado ano passado, era um processo para ter terminado, se estendeu, e agora estamos discutindo metodologias sui generis, para não dizer esdrúxulas, que não existem em nenhum lugar do mundo. Olha, o capital privado que investe aqui, também, como já foi dito, tem opção de investir em outras jurisdições, obviamente, no mesmo setor ou em setores correlatos. E no mundo inteiro não existe nenhuma jurisdição que adote o que acabou recentemente, aí a consulta pública do método do Recovery Capital Method para tarifa de gás. Isso existiu uma única vez, num único país, que é no caso a Austrália, para uma arbitragem de gasoduto não regulado, que é o Non-Scheme Pipeline, né? Ou seja, algo que, se a gente traz para a realidade brasileira, se assemelha aos gasodutos de escoamento de produção, aqueles que ligam lá os FPSOs, as unidades de processamento de gás, e não a gasoduto de transporte. Não existe uma jurisdição em sei lá quantos países, quantas áreas do mundo. Então, isso assusta também. Isso assusta porque os investidores que, até um pouquinho antes da lei do gás, ainda no processo de discussão da lei, eles deram voto de confiança, eles compraram os ativos que a Petrobras, o Brasil e a Petrobras resolveram naquele momento, né, mudar o seu modelo, né, também foi dito que era um modelo estatal verticalizado,
para um modelo onde o transporte teve o unbundling e essa desverticalização muito baseada no modelo europeu, ela transforma o transporte ali no marketplace do mercado, né? Porque nesse desenho de mercado, do novo mercado de gás, o transporte de gás natural, por ser de acesso amplo, isonômico e não discricionário, ele realmente permite qualquer carregador que esteja registrado, cadastrado na ANP, ele faz um contrato de transporte com uma transportadora, ele injeta gás ou ele retira gás, né? O carregador é aquele que tem um contrato ou para injetar o gás na rede ou para retirar o gás da rede. E não há discriminação, qualquer um, atendendo às exigências do regulador federal, ANP, ele vai ser um carregador e a transportadora vai fazer um contrato de transporte com ele. Então, dentro dessa adoção de modelo que foi feita, as transportadoras compraram acreditando que a metodologia, com as regras, tudo que existia, se manteria ao longo do tempo. E causa muita preocupação a tentativa, a possibilidade, a ideia, qualquer coisa de mudar. E mudar de forma abrupta, né, e no momento em que, eu volto a dizer, o Brasil precisa de investimento. O gás de Raia, o gás de Sergipe Águas Profundas, o gás de Vaca Muerta da Bolívia no futuro, ele só chega ao consumidor se tiver as ampliações, os necessários investimentos em infraestrutura. Então, a gente precisa ter isso em mente. O regulador, eu sei, não sou regulador, mas eu sei que é um desafio ali, né, entre a modicidade tarifária e a sustentabilidade do investimento, mas tem que pensar na maturidade do mercado. O nosso mercado não é igual ao mercado americano, que tem gasodutos todos amortizados, um mercado extremamente maduro, ou o mercado europeu. Somos um mercado emergente. Então, precisamos ainda crescer a infraestrutura. Então, eu queria botar essa pulguinha aí na cabeça de quem regula, né, o que realmente se essa equação é meio a meio, como é que tem que ter? Nós precisamos investir, não podemos, né? Até pensando sobre isso recentemente, me veio, não sei quem aqui, eu já entreguei aqui o spoiler da minha idade, então, assim, me veio à mente a música lá da década de 70, do Raul Seixas, que é o Ouro de Tolo. O Ouro de Tolo, você pode interpretar de várias maneiras, mas às vezes a pessoa acha que conquistou tudo, ficou feliz porque consegui, baixei a tarifa aqui no curto prazo. Mas e daí? Como ele diz na música, mas e daí? Eu tenho tanto para conquistar e eu não posso ficar aqui parado. O mais importante para o Brasil é trazer essa oferta de gás para o mercado, o quanto antes. Nós não podemos ficar parados. Obrigada. A última pergunta para o Martim. Está nos ouvindo, Martim? Estou sim. Perfeito. Então, a pergunta é: quais práticas observadas em outros países ajudam a alinhar previsibilidade regulatória, alocação eficiente de capital e confiabilidade do sistema, e em que medida elas dialogam com o contexto brasileiro? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Realmente é um painel muito prestigioso. E para essa discussão, eu me iria focar principalmente na segurança de suprimento, que se voltou para mim no centro do debate. Por quê? Porque ela está pressionada pelo crescimento da demanda e pela intermitência crescente das fontes renováveis, não? Principalmente pelo impacto que tem a geração solar e eólica, que tem cada vez uma maior participação dentro da matriz energética brasileira, e a necessidade de infraestrutura firme para segurar o abastecimento dos usuários. Então, um dos casos que eu acho que é muito interessante é o caso da França e da Europa Central, onde eles desassociaram a venda de energia da venda de capacidade. Então, isso o que permite? Permite
que ter usinas de backup, baterias, e que os grandes consumidores aceitem reduzir o consumo em leilões de capacidades que vão permitir ter uma remuneração por essa mudança ou simplesmente por estar prontos. É exatamente essa ideia que o Brasil deu o primeiro passo concreto com o leilão da reserva de capacidade. Então, o leilão da reserva de capacidade está em linha com a experiência internacional para assegurar o suprimento quando dentro da matriz energética você tem muitas fontes de energias intermitentes. Agora, esse leilão foi um sucesso do ponto de vista das propostas que foram recebidas, porém, a gente tem que olhar que os pedidos de suspensão no TCU e no Ministério Público, devido aos questionamentos e a participação de poucos grupos nas propostas, trouxeram como uma compensação, ou seja, a ideia está certa, está alinhada com as práticas internacionais e é razoável para um momento específico que tem o Brasil hoje, porém ainda não, o Brasil não consegue se consolidar em termos de transparência de preço e previsibilidade regulatória, não? Que é a previsibilidade regulatória é fundamental para ter políticas de longo prazo e para reduzir o risco regulatório e permitir que os inversores tenham mais estabilidade, tenham melhores condições para fazer todos estes investimentos de longo prazo. Outra experiência interessante é a experiência da Califórnia, que tem o mesmo problema da curva do pato, não? É aquela curva do pato que se caracteriza por o excesso de energia solar no meio do dia e aquela rampa abrupta no início da noite. Isso gera problemas operacionais nos centros de despachos. Essa mesma curva do pato que a gente observava como uma visão muito longe da realidade latino-americana, é hoje também a realidade brasileira. Então, como eles conseguiram resolver esse problema? Na Califórnia, eles combinaram tarifas de tempo de uso com exigências regulatórias de armazenamento acoplando novos projetos solares. Ou seja, você hoje não consegue implementar um projeto solar na Califórnia se ele não está associado com armazenamento em baterias. A realidade hoje do Brasil é que existem as tarifas de tempo de uso, como a tarifa branca, mas ela é voluntária e não teve uma boa adesão. Daí tem um caminho Brasil que transitar para que os consumidores tenham também o sinal de preço, para que esse sinal de preço horário de energia, que muda em forma significativa quando você tem sol e quando não tem que ser a base para permitir a alocação adequada do uso dos sistemas. Então, ou você tem que fazer um acréscimo muito grande de infraestrutura para conseguir abastecer a energia em função destas características que o sistema tem hoje, ou você consegue dar um sinal forte para os consumidores para adequar o uso energético nas condições de prestação do serviço. Então, um dos caminhos é o adotado pela Califórnia. E aqui, perto na Latinoamérica, o Chile também teve uma experiência bem interessante. O Chile não tem fontes fósseis de energia e toda a energia de fontes fósseis térmica é importada. E, pelo tanto, o custo de geração de fonte fóssil é caro. E tem muito recurso solar no norte do país.
Então, eles incentivaram de forma massiva os investimentos no norte do país, e o Chile tem uma boa reputação regulatória e de respeito aos contratos de longo prazo. Então, essas duas potencialidades fizeram que foram feitos investimentos massivos no norte do país na geração de energia solar, principalmente. Porém, tiveram um problema de transmissão. Por quê? Porque a principal demanda no Chile está no centro e no sul do país. Então, o que aconteceu como resultado dessa política, durante as horas do dia, tem curtailment, como no Nordeste brasileiro, no Chile. E o preço da energia no meio-dia, ele fica zerado. Porém, a partir da noite, ele chega a valores de até $120 por megawatt-hora. Então, como eles resolveram isso? Entre o regulador e o coordenador elétrico nacional, desenvolveu uma série de políticas para tentar resolver esse problema. Primeiro foi uma lei de armazenamento e eletromobilidade que permite sistemas de baterias autônomos, que seriam as BES. E eles têm uma remuneração de potência que participam diretamente no sistema. Então, com esse leilão que foi feito no final do ano passado, eles conseguiram 6,8 gigawatts de projetos adicionais em BES. Além disso, eles fizeram uma expansão e uma flexibilização das transmissões. Passaram a ter planos anuais para fazer os leilões de infraestrutura, para reforçar os distintos corredores os corredores de transmissão entre o norte e o centro-sul. E também algumas automações digitais, como para poder explorar em forma dinâmica os limites existentes de cada uma das linhas. Do lado da demanda, eles fizeram uma modernização das regras de mercado e fizeram a introdução de sinais de preço por blocos horários, procurando deslocar o consumo industrial e residencial para horários de maior radiação solar. E, finalmente, adoptaram flexibilização de demanda de eletrificação e regras de eficiência energética, promovendo a exportação de energia do norte através da geração de hidrogênio verde. Então, aí, para mim, eu acho que isso é uma boa lição de como os problemas energéticos que o Brasil tem no curto e no meio prazo, eles requerem um trabalho conjunto entre todos para ter sinais de preço, não? E estabilidade de meio e longo prazo. Do outro lado, o caso da Argentina e o México mostram o custo da inestabilidade. Tanto a Argentina como o México têm recursos naturais excepcionais, porém, as frequentes regras e interferências políticas têm elevado a percepção de risco, e o que a gente observa é que tiveram problemas de abastecimento energético nos últimos anos. Então, qual é a lição comum de todas estas experiências? É que não é somente uma regra tecnológica, é uma regra que requer uma receita institucional para lidar com esta demanda crescente e com a intermitência sem perder firmeza. E aí, o centro para resolver estes problemas está na previsibilidade regulatória, que permita dar sinais de longo prazo para os investidores. Perfeito. Muito obrigada, Martim. Então, você queria continuar? Perdão? Não. Ah, tá. Então, por questões de tempo,
só vamos conseguir fazer considerações finais ao invés de intervenções. Então, cada um tem aí 1 a 2 minutos para fazer uma consideração final. Acho que podemos começar pelo Douglas. Você acredita que você vai podar meu tempo? Eu tenho tanta coisa para falar. Eu vi regulação, e eu aqui. Regulação. Então, gente, eu quero agradecer a oportunidade de debater. Eu acho que todos esses fóruns que a gente abre para discutir a melhoria regulatória do país, eles são essenciais. A regulação se faz assim, ouvindo os agentes, entendendo aquilo que afeta o mercado, aquilo que é o objetivo do país, mas a gente não pode deixar de destacar que regulação se faz com informação. Tá? E um grande problema que nós temos hoje no modelo regulatório do Brasil é a assimetria, né? Os agentes regulados, eles detêm informações e dados que precisam ser mais claros. Talvez a inteligência artificial, talvez a modernização dos sistemas de gestão facilitem o acesso a esses dados e aumentem a velocidade de entendimento do mercado. Então, muita coisa no Brasil deixa de acontecer porque, é como a gente costuma dizer, o caos alimenta alguém, né? E alguém se alimenta do caos e, por isso, se mantém um modelo, um status que é proibido discutir, né? Como foi colocado aqui pelo colega, quando a gente mudou o contrato em Sergipe, a gente mudou um contrato com base naquilo que era possível fazer, porque todos que foram à audiência em Sergipe, eles defenderam a imutabilidade do modelo pelo prejuízo, pelo risco jurídico, mas ninguém defendeu que aquele modelo era o modelo que se adequava ao mercado nacional. Então, quando a gente pensar mais no resultado final do que nos benefícios individuais que empilham custos, né, e o custo de transação no Brasil é muito grande, talvez os modelos funcionem de maneira mais adequada. Ou a gente vai ficar assim, numa sucessão de leis, como a Cláudia colocou, faz lei, muda a lei, muda a lei, muda a lei, porque alguém entende que não se deve discutir aquilo, né? Nem inicia a discussão, nem se regulamenta a lei, porque não consegue avançar. Passa anos e anos brigando juridicamente para não discutir. Não é nem assim, que eu tenho uma proposta, eu tenho uma não discussão. Então, acho que o modelo de gestão do país ele precisa ser melhorado, a harmonização ela precisa avançar, o pacto federativo da harmonização precisa ser melhor desenhado para que a gente consiga lograr isso. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade e torço para que as coisas caminhem para um futuro de uma economia mais estável energeticamente. Pode ir, né? Nós estamos sem tempo, vamos rápido. Não, eu gostaria de agradecer aqui mais uma vez. Eu acho foi muito boa a fala do Douglas sobre a questão da simetria, né? Quando a gente fala de regulação, realmente existe a simetria de informação. Como as agências vão lidar com isso, né? E como a regulação vai lidar com isso, ela é um tema em discussão no mundo todo. Porque, por um lado, você pode aumentar a fiscalização, né, mas há um custo de que você vai ter que ter uma agência reguladora capaz de ficar acompanhando cada passo ali, o que falta gente, falta recurso, eventualmente, né, o pessoal da agência reguladora sabe se é difícil conseguir o recurso para isso, ainda que tenham taxas de regulação. É muito importante esse fórum e estar dentro de uma universidade, porque a formação de técnicos que entendam de regulação, que compreendam os impactos da regulação é muito importante para que o debate não fique num debate raso, que ele apresente a profundidade necessária, que aí assim de ser reconhecido, né? O Brasil já foi o exemplo. Muitas vezes a gente vai para fora do Brasil e eles falam, pô, mas na ANEEL era assim, e tem coisa da ANEEL que foi copiada. E a gente acabou, depois de um tempo, com isso, ficando atrasado em algumas coisas e buscando de outros lugares. Mas a gente tem centros de estudo aqui, a gente tem muita gente que participou do mercado durante muitos anos, né? Aqui a gente tem gente que se denunciou aqui há muito tempo, mas tem gente que conhece, sabe que é um mercado complicado e eu acho que melhorando essa questão e trazendo essa discussão de como que é o papel da regulação e como que ele pode ajudar, né, na qualidade, no tripé aí que
que tem seus custos e benefícios, mas a vantagem da regulação, como a gente está falando já de muitos anos, ele tem como ir corrigindo os erros ao longo do caminho, né, sem quebrar. Um exemplo é essa questão da transição, né? Eventualmente, a Europa pensa até, no caso do transporte, fala assim, olha, em algum momento não vai ter mais transporte de gás metano, vai ser tudo hidrogênio verde. Sabe-se lá, né? O cara está falando isso em 2050. Não sei se isso vai acontecer para eles lá, mas é uma fórmula. Mas se ele mudar ao meio do caminho, ele tem que compensar essas mudanças, né? Eu acho que isso é o importante de rever que, né, o que ele está mudando tem um impacto para trás também, né? E para frente, como que isso tem acontecido. Vai dar. Agora eu vou passar para a Bruna fazer as considerações finais. Obrigada, Fabiana. Eu queria agradecer mais uma vez. A UF também é minha casa, né? Eu sou doutoranda, como foi dito na apresentação, então é um prazer estar aí no meio acadêmico e discutir, né, questões que são teóricas e práticas, né? Mas eu acho que como mensagem final, eu acho que é importante a gente entender que a boa regulação ela não vai substituir o mercado. Ao contrário, ela vai criar condições para que o mercado funcione adequadamente, né? Que aloque os recursos de forma eficiente, viabilize esses investimentos que o país tanto necessita. Eu daria a oportunidade de afirmar que, inclusive, me conectando com a minha fala anterior, que confiança é talvez o produto mais relevante que essa boa regulação pode entregar, né? E a partir do momento que a administração pública e também o mercado, né, como um todo, né, compreenderem que investimento é geração de emprego, renda, arrecadação para o país e que tem esse viés de crescimento, a gente consegue aí que a nossa economia ela venha a ser impulsionada, né? E uma economia que carece tanto também de um olhar social e sistêmico. Então, mais uma vez, obrigada e fico à disposição. Obrigada, Bruna. Agora eu vou passar para o Alexandre, para a Cláudia. Então, por tudo que foi dito aqui, não tem nada fácil aqui. O desafio é grande, né? Conciliar interesses, tá? Para que você tenha todo mundo satisfeito. Será que é uma utopia, né? O consumidor pagar um preço justo pelo serviço que ele está consumindo. O investidor ter segurança que ele não vai tomar prejuízo, não assumir riscos acima do que ele pode assumir. O regulador capturar esses incentivos, né? E transformar isso numa regulação forte, sem surpresas, dando confiança, né, para o investidor. E... Alô? Alô? Está funcionando? E a manutenção e gestão de ativos, cuidando dos ativos existentes aí, né, fazendo com que eles tenham performance cada vez melhor, tá? Para que a gente consiga fazer essa transição energética, né, esse incremento aí das novas energias que estão chegando, sem perder a base que a gente tem, que é sólida e que carregou o país até aqui, né, sob o ponto de vista de energia, e ainda vai ter que segurar a onda por bastante tempo aí, até que essas novas energias entrem. Realmente, obrigada aí pela oportunidade. Vou bater na mesma tecla, vou insistir que a gente se dê conta que infraestrutura não é problema, é solução. É meio para a gente deixar de ser o país do futuro. O Brasil precisa parar de achar que vai ser o país do futuro. O futuro é agora, a gente tem os recursos, a gente tem a capacitação, vamos fazer acontecer. Os reguladores são parte da equação e a gente conta com eles aí para deixar de ser o país do futuro e ser o país do presente. Obrigada. Agora eu vou passar para o Martim. Sim, bom, obrigado pela oportunidade. Eu acho que no painel a gente abordou realmente a complexidade do desenvolvimento da indústria energética como um todo. E a base é a previsibilidade
políticas de longo prazo, reguladores fortes e instituições coordenadas. Entendeu? Se a gente sabe aonde quer ir, a gente precisa de políticas de longo prazo e independência política. Não? Então, independente do poder político de turno. Então, eu acho que são essas as condições que a gente tem que procurar para que a gente tenha sucesso no desenvolvimento da infraestrutura, em particular das infraestruturas que são serviço público, onde a regulação é necessária e tem que ter regulação de excelência, com reguladores técnicos e com discussões de longo prazo. Isso vai fazer que o risco regulatório seja menor e, portanto, se a gente consegue um menor risco regulatório, a taxa, a, a, o custo de capital fica menor e as tarifas para o país como um todo vão ficar mais competitivas. Eu acho que esse deveria ser o foco. Perfeito, muito obrigada, Martim. Bom, este debate deixou claro que a segurança de suprimento começa muito antes da entrega da energia. Ela se constrói na solidez das instituições. É muito importante o que a gente ouviu aqui, né? Ter um planejamento dessas normas para gerar confiança no investidor. Às vezes, deixar de tampar um buraco aqui e ali com medidas. Por exemplo, ano passado, que teve a medida provisória que era para ser uma reforma do setor elétrico, e se chamava assim, mas percebeu-se que, no final, gerava um custo maior numa cadeia inteira. Então, passou a se chamar de medida provisória da tarifa social da CDE, certo? E, no final, teve o grande programa Luz para Todos. E, na sequência, foi lançada outra medida provisória que, de fato, fez uma reforma um pouco maior, justamente para conter o crescimento da CDE, que foi gerada pela primeira medida. Então, ter um maior planejamento e entender todos os elos daquela cadeia vão gerar um pouco mais de confiança, não só apenas no setor energético, mas em toda a cadeia logística que está consumindo, que está produzindo, enfim. E, bom, o Brasil reúne umas condições assim singulares que dificilmente a gente vai ver em outros continentes. E também dispõe de recursos de um mercado relevante e de elevada capacidade técnica. O desafio que se coloca para a próxima década é assegurar que a governança e o desenho regulatório acompanhem essa realidade, assim, que também essa regulação consiga acompanhar as novas tecnologias sem afetar esses investimentos a longo prazo, e que também crie um ambiente capaz de sustentar uma eficiência e previsibilidade e equilíbrio tarifário. Então, fica aqui meu agradecimento também às mulheres do Biogás que também me indicaram para estar como moderadora. Não posso deixar de mencionar essa rede. E agradeço os painelistas pela qualidade das contribuições, a organização do evento e a todos que nos acompanharam presencialmente e à distância. Muito obrigada, Fabiana. Pedimos, então, aos painelistas que se aproximem à frente do palco para a gente tirar a foto oficial. A fotógrafa está vindo.
Sim, só um minutinho que ela já está chegando, a nossa fotógrafa. Ela está vindo, ela está vindo. Muito tempo para segurar a respiração. Aqui, pessoal, gentileza. Perfeito. Muito obrigada. Seguimos nosso último painel da tarde sobre sistemas em engenharia de produção. Inovação, modelagem e integração de sistemas para otimizar processos, gerar valor e impulsionar resultados. Vamos, então, convidar os seguintes painelistas para se apresentarem. Convidamos a senhora Kelly Alonso Costa. Convidamos a senhora Kelly Dória. Convidamos também a senhora Micaela Midon da Paixão. Convidamos o senhor José Rodrigues de Farias Filho. O senhor Messias Borges Silva. O senhor Paulo Camargo. E para mediar o nosso painel 5, convidamos o professor Robson Calado. Professor Robson, vou deixar que o senhor apresente ou que os próprios painelistas se apresentem. A gente otimizou o tempo e deixou para vocês. Só um minutinho. Ok. Boa tarde a todos e a todas. O painel de Sistema em Engenharia de Produção tem como objetivo discutir o papel contemporâneo da engenharia de produção na formação de pessoas, então, no fortalecimento da pós-graduação, na internacionalização, na transformação digital